O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí ele foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus de Nazaré é tentado pelo diabo. Essa seria a manchete dos jornais hoje, noticiando esse acontecimento que nós acabamos de conhecer no Evangelho. E certamente, só de pensar nessa ideia, muitos cristãos ficam constrangidos. O Filho de Deus ser submetido a uma tentação por arte de Satanás é uma humilhação inconcebível para Jesus. É uma demonstração de poder inaceitável para o diabo. Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, a tentação não é uma fraqueza, não é uma deficiência, não é uma desonra, não é uma coisa má, nenhuma coisa boa. É parte integrante da nossa experiência humana. E é tão natural na pessoa como o ato de respirar ou de caminhar. Pelo fato de nós termos nascido com o dom da liberdade, nós somos muitas vezes colocados numa encruzilhada, um caminho que conduz para o bem, para a virtude, outro caminho que conduz para o mal, para o pecado. Nessa dualidade de horizontes está o espaço da tentação. Quem nunca foi tentado, deixou de ser humano, não foi provado. E não sendo provado, não cresce, não amadurece, não se fortalece, não se aperfeiçoa, não se santifica. Todos os grandes santos, santas, homens e mulheres, que buscaram apaixonadamente a perfeição, todos foram tentados. E muito mais tentados do que o comum dos pecadores. E quanto mais se empenhavam em alcançar a perfeição, tanto mais sedutoras eram as estratégias, as artimanhas do tentador. Por isso, às vezes, a gente até estranha certos métodos esquisitos, extravagantes, que os santos usavam para vencer a tentação. Conta-se de São Francisco de Assis, que um belo dia, ele se pôs a modelar um jarro de argila com as suas mãos. E foi gostando, e foi se motivando, e foi se encantando com a sua obra, de tal maneira que quando chegou a hora da oração, ele só pensava no jarro de argila, perdeu a concentração em Deus. O que fez ele? Pegou um martelo e espatifou o jarro de argila. Não podia admitir que uma simples criatura desviasse sua atenção do Criador. O próprio Jesus
nas últimas semanas ou nos últimos dias de sua vida terrena, também agiu de maneira semelhante. Ele gritou, agrediu o seu amigo querido Pedro. Este veio ao seu encontro e começou a aconselhá-lo suavemente para não entrar em Jerusalém, porque com certeza seria preso e condenado. Vade retro Satanás, retira-te Satanás, gritou Jesus, ferindo a sensibilidade do amigo tão querido. É que naquele momento Pedro estava fazendo o papel do diabo, do tentador, procurando desviar seu Senhor no último momento, quando ele estava fragilizado em sua natureza humana e com medo de desistir da sua missão. Fora do âmbito da nossa fé, fora do cristianismo, também existem exemplos a esse respeito. Na mitologia grega, narra-se as aventuras de um grande navegador chamado Ulisses. No momento em que ele teve que chegar com urgência ao seu destino, precisou passar por uma região onde se escutava o canto da sereia. E segundo a lenda, ninguém resistia ao canto da sereia. No entanto, quem se deixasse atrair era capturado e destruído pela mesma sereia. Então Ulisses ordenou aos seus marinheiros que o amarrassem fortemente ao mastro do navio e todos eles tapassem seus ouvidos com cera. E foi assim que ele escutou o canto da sereia, mas não foi ao seu encontro. Muitas vezes nós temos que usar esses métodos violentos para vencer a força de uma sedução, porque o canto da sereia continua irresistível. E não pensemos que o canto da sereia, porque a sereia sempre canta com a voz de mulher, com a voz feminina, ela não faz distinção de gênero. Às vezes a sereia canta com a música deliciosa das moedas, do ouro e da prata, ou ela canta com o eco bem afinado da propaganda comercial. Por isso, muita gente não resiste à tentação de comprar coisas supérfluas com a única finalidade de aumentar sua coleção de objetos inúteis. Não há pecado no ato de comprar, mas há pecado em converter o desejo numa vaidade, numa ambição, tornar a vida fútil, superficial, vazia de grandes valores e indiferente à sorte dos seus semelhantes. E o tentador? Quem é essa figura sinistra que os evangelhos chamam de diabo, outras vezes Satanás e outras vezes ainda demônio? Será um monstro fora de nós, encarregado de usar toda a esperteza para nos levar ao inferno? Nós vamos chegar ao fim dos tempos sem saber quem é e como é Satanás, porque só o conhecemos pelas suas obras. Por isso, levando em conta o significado literal de cada palavra, Satanás significa o inimigo, diabo significa aquele que semeia a discórdia, e demônio significa o espírito mau. Levando em conta isso, Satanás pode estar representado pelos mais diversos personagens. O diabo, algumas vezes, pode ser eu mesmo, porque quem já não tentou seduzir alguém para fazer uma coisa errada? Pode ser um amigo, uma amiga,
Alguns deles, certamente, já me tentaram levar para uma festa quando eu tinha um compromisso a cumprir. E hoje, quantos tentam nos convencer da inutilidade de nossas lutas pela justiça social? De nada vale. O mundo não muda, sempre foi assim. O mundo não quer ser salvo. Cuida de tua própria salvação. Quantas vezes? Há casos também em que Satanás está encarnado no povo. No milagre da multiplicação dos pães, extasiado com o poder prodigioso de Jesus, a multidão quis pegá-lo à força, levá-lo a Jerusalém e fazê-lo seu rei. Olha aí a tentação do poder político. Evidentemente, Satanás não vai se apresentar aos nossos olhos com a cara do diabo, com as feições maléficas do pai das trevas, nada. Ele usa todo tipo de máscaras, inclusive as aparências de um anjo, ou as aparências de um santo, ou até as aparências de Deus. Como é possível Satanás com a aparência de Deus? Sim, Senhor, isso mesmo. Uma pessoa que usa e abusa do nome de Deus, prometendo a salvação em troca de dinheiro, só pode ser Satanás disfarçado. Alguém que emprega as palavras das Sagradas Escrituras e encena atitudes pretensamente religiosas, pretensamente moralistas, para fazer carreira política e adquirir poder e fortuna, não é outra coisa senão um personagem chamado Satanás. E só Deus sabe quantos desses estão ocupando nesse momento o recinto do Congresso Nacional em Brasília, com o escudo da imunidade parlamentar. Nós não estamos dizendo que eles são demônios. Ninguém é demônio. Em qualquer circunstância, mesmo do maior pecado, nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Não estamos dizendo que eles estão possessos do demônio. Estamos dizendo que eles muitas vezes fazem perfeitamente o papel do diabo, quando planejam leis, caminhos políticos contrários ao bem comum do nosso povo. Minhas irmãs e meus irmãos, se é assim, se de fato a tentação é inevitável e às vezes até útil para provar nossa fé, se o tentador conhece todas as artimanhas, espertezas, seduções, e se nós somos comprovadamente fracos, o que fazer para escapar de suas ciladas? Em todos os tempos, os grandes entendidos em vida espiritual e ascética aconselham três coisas pequenas, breves, claras, diretas: orar sem cessar, orar incessantemente, disciplinar a própria vontade e, sobretudo, evitar a ocasião da queda. Três princípios fortes. Com essas armas poderosas e eficazes, nós poderemos preencher todos os espaços de nossa vida com bons pensamentos, bons sentimentos. E aí não há lugar para o tentador. Poderemos ocupar todo o tempo disponível de nossa vida praticando a misericórdia, e o tentador não terá vez. Poderemos movimentar nossa mente, nosso coração, nosso corpo, planejando e realizando boas obras, ajudando os outros a serem mais felizes. Desta forma, nós desempregamos o diabo. Ele não terá mais o que fazer em nossa casa, junto de nós. Dessa forma, para nós, ele não mais existirá, somente em teoria.
nós inutilizamos as iniciativas do tentador quando nós lhes tiramos a oportunidade de nos tentar. Essa é também a penitência da Quaresma. Enfrentar a tentação e avaliar a tentação em nossa vida. Uma coisa é certa: poder ser tentado, poder errar, poder pecar, faz parte da nossa grandeza humana, porque isso significa que mesmo perante Deus, nós somos livres para dizer sim ou dizer não. E se nós dizemos sim, podendo dizer não, o nosso sim tem o mérito da virtude, tem o mérito do amor gratuito, torna-se graça e força e poder. Por isso que Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele não nos manda suplicar a Deus que nos livre da tentação, mas sim que nos livre de cair em tentação. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.